gostaria de cumprimentar todos os presentes com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para nós é um prazer, Flávio, Silvana, estarmos aqui nessa noite para realizar o casamento de vocês, né? Também perante o Senhor, porque eu digo sempre, o casamento, não direi que civil é um contrato, mas diante de Deus é uma aliança, né? Existe uma diferença muito grande entre um contrato e uma aliança. Contrato, muitas vezes pode ser revogado, pode ser anulado, mas a aliança não, né? A aliança ela é feita diante de vocês que são testemunhas e do Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria que você que ama esse casal que veio aqui, eu tenho certeza que todos que vieram aqui, vocês amam esse casal, o Flávio e a Silvana, e nós vamos estender nossas mãos para fazer uma oração inicial, antes de falarmos aqui. Vai ser bem rápido, tranquilo. Eu acredito que Deus até mandou essa chuva, porque esse salão aqui, por mais que esses ventiladores ele é quente. Eu me lembro do meu casamento, eu casei em fevereiro, e nossa, estava um calor um dia descomunal. Então Deus sabe de todas as coisas, né? Tem uma chuvinha fora, mas para refrescar aqui o ambiente também. Então a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. E eu creio que vocês estão se casando aqui também, porque é uma ordenança de Deus, tudo que Deus faz é bom. Você pode dizer amém para isso? Amém. Então nós vamos estender nossas mãos e vamos orar aqui agora pela vida do Flávio e da Silvana. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos esta noite que o Senhor venha estender as tuas mãos, Senhor, sobre a vida deste casal, abençoar a vida deles agora, eles que estão se unindo agora também em matrimônio, Senhor, fazendo aquilo que é da tua vontade, cumprindo, Senhor, a tua palavra sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai, que tudo agora, Senhor, seja realizado debaixo da tua vontade, estenda as tuas mãos também sobre a família deles que estão aqui presentes, sobre todos os convidados, Senhor, abençoa agora, Pai, no nome de Jesus, amém. Vocês podem se sentar, queridos, fiquem à vontade, os padrinhos que podem se sentar, né? Amém. Amados, eu queria dizer a vocês que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, compara o casamento com a união de Cristo com a sua própria igreja, né? Dizendo que Cristo veio buscar a sua noiva e ele se coloca na posição de noivo. Então veja a importância que tem um casamento diante de Deus. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, quando estava aqui, ele fez essa comparação da igreja, né? E o encontro dele com a sua igreja, lá na carta de 1 Pedro está escrito isso, com o casamento. Então veja a importância que existe na união de um casal diante de Deus. A Bíblia diz assim lá em Gênesis 2:24, né? Portanto o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua valor e serão uma só carne. Então eu coloquei aqui algumas coisas que eu gostaria de falar para o casal aqui rapidamente, né? Que eu acho importante na vida de um casal. Primeiro que Deus fala de uma independência do casal, né? Porque o casal está formando uma nova família. Por isso que Deus diz, deixará pai e mãe, não no sentido de abandonar, né? Ninguém pode abandonar a família. A pior bobagem que uma pessoa faz na sua vida é abandonar suas raízes, abandonar sua família. O primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Então jamais nós podemos deixar de honrar o pai e mãe, ou aquele que nos ajudou, que nos criou, que nos deu os primeiros ensinamentos. Mas a Bíblia diz que o casal, ele deve ter uma independência, ele deve criar sua própria família. Ele deve, no momento que ele se casa, né, deixar um pouco a família, né, no sentido não de abandonar, mas cortar, né, aquele cordão umbilical e passar a ter a sua própria família. E eu creio que essa independência, ela deve ser de espaço, né, geográfico. É bom o casal ter o seu lugar para morar. Eu sei que às vezes acontece por alguns problemas, né, disso não acontecer logo de cara, mas é o ideal, né? A própria palavra de Deus diz isso. A independência financeira, o casal deve ter a sua independência
da família, viver a sua própria vida, ter as suas próprias experiências, e a independência emocional, porque vocês vão ter problemas como todos os casais têm, mas os problemas de vocês são de vocês, né? Eu sempre costumo dizer que a melhor coisa que tem para um casal é eles terem a sua independência emocional. Você pode até se aconselhar com um ancião, pedir um conselho, mas as decisões têm que ser tomadas dentro do casamento, porque às vezes você vai pedir uma opinião, né, e acaba ouvindo algo que não vem da direção de Deus. Então, estabeleça o próprio lar de vocês. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de ensinar e falar para vocês nessa noite. Tenha vocês uma independência, e isso com certeza vai trazer para vocês também experiências novas, porque às vezes a gente quer falar algo que a gente passou, mas a pessoa tem que passar às vezes por aquilo também. Essas são as nossas experiências. Eu costumo dizer que é difícil na vida do cristão nós não temos histórias para contar. O cristão sempre tem história para contar, porque vive, né, lutando, vive batalhando. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, vocês estão tomando a atitude correta hoje. Vocês estão se unindo em matrimônio, vocês estão aqui diante de Deus, firmando uma aliança, para que o casamento de vocês seja abençoado por esse Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Outra coisa, continue, né, depois que vocês se unem em matrimônio, continue o seu namoro. Namoro em que sentido? Eu acho que o casal nunca pode perder isso. Ter aquela vontade de estar com o outro, aquele respeito, né? Às vezes a gente conhece pessoas aí que arrumam 2, 3 empregos, às vezes não é nem por questão financeira, porque não quer voltar para casa. Tem pessoas que vêm falar comigo assim: ah, pastor, eu tenho 2, 3 empregos que eu não tenho vontade de ficar na minha casa. Então o lar de vocês tem que ser sempre um lugar de bênção. O lar de vocês tem que ser sempre um lugar de gozo e de alegria. É isso que eu desejo, profetizo sobre vocês, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus. Pode ser amém, por isso, irmão? Amém? Então, continue, né, esse sentimento de respeito, mas de carinho pelo outro. É muito importante isso. A paixão, às vezes, ela não é que ela some, mas fica o amor. E a paixão é um sentimento forte, mas às vezes é passageiro. O amor não. O amor permanece. O casamento, sem o amor, ele não vai permanecer, porque o alicerce do casamento é o respeito, é o amor, é o carinho. Lembre-se que foi Deus que uniu vocês. Isso é uma coisa importante na vida do casal. Quando o casal tiver suas divergências, a Bíblia diz assim: por esta causa deixará o homem pai e mãe, né? E depois ela diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Então, hoje, eu estava conversando outro dia aqui com um irmão que é advogado aqui na igreja. Ele disse que hoje, numa tarde, você faz um divórcio. Se o divórcio é consensual, vai as duas partes lá, numa tarde, assina lá no fórum, está divorciando. Mas não se esqueça de uma coisa, queridos: foi Deus que uniu vocês. E se Deus uniu, está escrito na Bíblia que não separe o homem. A palavra de Deus é bem clara com relação a isso. Como eu disse para vocês, né, não é um contrato que se desfaz, é algo muito mais profundo. É uma união de vocês diante do Deus Todo-Poderoso. Para vocês terem uma ideia, na época de Israel, né, quando o casal se unia em matrimônio, eram 7 dias de festa. O casamento de judeu dura 7 dias. A festa, né? Porque para eles é algo muito importante. Então, Flávio e Silvana, eu gostaria que vocês entendessem isso. Estabeleçam seu próprio lar. Continue se respeitando, se amando. Lembre-se que foi Deus que uniu vocês, né? Nunca achem que o divórcio é a solução, porque às vezes a pessoa
que não conhece a palavra de Deus, ela vai te dar um conselho desse, né? Guarde os seus pensamentos, que às vezes, amados, por causa do pensar, a gente toma uma atitude errada. A palavra, quando ela sai da boca, ela não volta mais. E palavras são coisas que ou te levantam ou te derrubam. Então o casal, ele tem que estar sempre falando palavras de bênção para o outro. Vocês estão se unindo diante de Deus, e quando vocês passarem por um problema, sejam companheiros. Não, eu estou aqui com você, eu vou te ajudar. Poxa, você perdeu o emprego, não, nós vamos batalhar juntos. Nós estamos passando dificuldade, mas vamos passar juntos. O nosso lar é uma bênção, a nossa casa é uma bênção, os nossos filhos são uma bênção. A palavra tem poder, Deus. Se você disser com a sua boca que a sua casa, né, não é uma bênção, que o seu filho é um problema, que a sua família é uma maldição, isso vai vir sobre a sua vida. Agora, quando você abre a sua boca para dizer coisas boas, a própria palavra de Deus diz que a boca, ela amaldiçoa e abençoa, que da mesma fonte não jorra água doce e água amarga. Então, que da boca de vocês sempre saiam palavras de incentivo uns para os outros. Amém, Flávio? Amém, Silvana? Que vocês possam ser coluna um do outro, porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil que arrebentar. O que significa isso? Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. A Bíblia diz que é bom que não ande um só, mas ande 2, porque se um cair, o outro levanta. Porque se um sentir frio, o outro aquece. Então, o ser humano não foi feito para viver sozinho. O ser humano não foi feito para passar o resto dos seus dias sozinho. Pelo contrário, quando Deus criou todas as coisas, Ele deixou Adão dominando sobre tudo, mas viu que Adão estava só. Todos os animais tinham ali os seus pares, e o homem estava só. Então Deus fez a primeira cirurgia do mundo e extraiu Eva da costela de Adão, para ser a sua ajudadora. Então, irmãos, a gente tem que guardar os nossos pensamentos e as nossas palavras. Palavras são coisas muito fortes. Nunca se recolham, nunca vão dormir zangados um com o outro. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isaías 4, versículo 6. O que significa isso? Quando que se põe o sol? À noite, quando nós vamos deitar. Então, se põe o sol sobre a sua ira, significa não vá dormir irado, nervoso, irritado, magoado com o seu cônjuge. Às vezes acontece uma discussão e um problema, mas qual é o certo? Sentar antes de dormir e você dizer: olha, eu errei, ou então vamos conversar sobre esse assunto. Não vamos dormir assim, porque no outro dia você acorda com aquele sentimento no seu coração. A palavra de Deus diz que o coração alegre é bom remédio, e o espírito abatido apodrece os ossos. Você sabia que tristeza traz doença para o seu corpo? A pior coisa que tem para o ser humano é ele viver com tristeza, mágoa e rancor. Isso vai trazendo até doença para o seu corpo. Então você que está aqui hoje, também tome isso como ensinamento